Olá, sagitarianos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura. Leitura atemporal, Sagitário, leitura coletiva. Então, se as mensagens não ressoarem com alguns de vocês, vocês podem ver o ascendente lunar ou a Vênus. Vou começar aqui, sagitarianos e sagitarianas, com a energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Muito bem, Sagitário. É um período que vocês têm que ter muita cautela para não se deixar levar muito por questões que podem te encantar à primeira vista, mas que as atitudes elas acabam não coincidindo com aquilo que está sendo mencionado ou que está sendo prometido. Então é muito importante que vocês voltem para uma realidade. É bem provável que nesse momento exista uma sensação ou um fantasiar por parte de vocês em algo. Principalmente se isso desperta em vocês a curiosidade. E é uma energia também que, se vocês não voltarem para a realidade, isso pode acabar gerando algum aterramento, né? Uma parada, um entrave na sua vida. Há possibilidades de vocês também estarem retornando para casa. O retorno para casa é uma mensagem que fala de você voltando para a sua cidade natal. Isso ocorre porque realmente as coisas podem não estar funcionando em um outro local, em um outro ambiente aqui. Pode ocorrer situações no cotidiano que também requer a sua postura de se retirar e voltar para o seu local de descanso, o seu local de sossego aqui. De alguma maneira, Sagitário, a energia ela fala sobre você voltar para a realidade. Tem algo que está suscetivelmente ou passando despercebido, ou existe questões que não estão coincidindo, não estão tendo coerência, e que se você não se atentar a isso, você pode vir aí a passar por um momento de pausa, de paralisação, né? Alguma coisa acaba não desenvolvendo, não fluindo, por causa dessa ocasião. O meu aconselhamento aqui para vocês. O aconselhamento aqui, Sagitário, vem trazendo assuntos referentes à necessidade daquilo que precisa ser perdoado. Então, o que eu quero transmitir aqui para vocês não é que há um forçamento na qual vocês precisam imediatamente perdoar alguém. Até porque, ou perdoar uma situação que você já tenha vivenciado. Porque o perdão não é algo dito da boca para fora. O perdão é algo que precisa ser processado, pensado, trabalhado, para que então a pessoa que esteja disposta a perdoar, ela se sinta à vontade, ela tenha certeza e seja algo que não influencie ou não gere nenhum sentimento ruim a ela depois. Então aqui pode se tratar de pessoas tratando com vocês de assuntos onde essas pessoas estão te pedindo perdão, estão tentando mudar a sintonia com vocês, como também
pode haver aspectos na qual você entenda que enquanto você não perdoar uma situação, não será possível seguir em frente. Porque é uma situação que quando você não perdoa, ela fica indo e vindo da sua vida constantemente. Você sempre tem que ficar lidando com esse assunto ou tratando desse sentimento. O que os sagitarianos eles precisam... Uma carta virada. O que os sagitarianos precisam saber nesse momento? Aqui, Sagitário, fala a respeito de questões emocionais, né? Possivelmente sentimentos. Por mais intuitivo que vocês estejam, existe alguma vulnerabilidade, alguma questão emocional que acaba infligindo ou acaba influenciando em algumas ações ou em relações de qualquer nível. Então, essa vulnerabilidade, ela precisa ser olhada de perto por vocês, para entender por que esse sentimento ocorre, que pode se tratar de insegurança, medo, que pode refletir, às vezes, em emoções mais dramáticas, dependendo da pessoa, é claro. E aí você olhar de perto e se perguntar por que ainda isso influencia na minha vida? Por que eu ainda estou agindo dessa forma emocionalmente ou porque eu estou permitindo ser tratado ou tratada dessa forma? E aí isso pode gerar dependência emocional, carência. Né? Será que é uma carência que está fazendo com que eu siga em tentativas, que eu acabe me frustrando? Porque fala sobre a necessidade de amadurecimento emocional aqui. E essas questões, elas vão ser... Esses acontecimentos, na verdade, aonde vai vir esses tipos de vulnerabilidade, o que pode exercer sobre vocês, né? Um sentimento emocional mais vulnerável está relacionado com encontros ou possíveis ambientes que vocês estão frequentando no momento. Eu vou citar um exemplo para vocês. Se você tem uma autoestima baixa e você acabou de começar a fazer uma academia, você pode entrar nessa academia com essa autoestima baixa e você pode não continuar nela por achar que ou as pessoas estão rindo ou caçoando de você, ou por você estar se colocando inferior a outras pessoas. Na verdade, lá dentro nada está acontecendo, mas por causa dessa questão emocional, você está se comparando ou você está sentindo que existe algo pessoal ali em relação a você. Tá? Isso é um exemplo que eu estou citando. O que eu quero dizer é que você às vezes está se reunindo com alguém, está se encontrando com alguém, está participando de encontros, de eventos, e dentro desses locais, dentro desses ambientes, ou com quem você está acompanhado ou acompanhada, é como se isso fragilizasse você, sagitariano, sagitariana, ou isso de repente tocasse no seu ponto vulnerável emocional. Isso pode até refletir no ambiente de trabalho. Você pisa no ambiente de trabalho e é como se a sua vulnerabilidade emocional aparecesse. E isso está ligado a algo do passado. Não que você esteja carente de alguém do passado, ou que você queira retomar o passado, mas as coisas que você vivenciou, ou a má experiência que você teve em alguma fase da sua vida,
isso desencadeou esse aspecto emocional. Então, às vezes você foi uma pessoa que sofreu bullying. E é algo que ainda você não lidou, você ainda não se recuperou, independente da sua idade. E quando você entra em ambientes onde tem mais pessoas, às vezes um ambiente mais aglomerado, por exemplo, ou até um ambiente, como eu citei no exemplo, academia, você fica vulnerável emocionalmente porque você tem medo de que você sofra algum tipo de bullying novamente por causa da sua aparência ou por causa de alguma coisa que você invalida em si mesmo. Só que você não representa isso, Sagitário. Ou se é uma questão de família, o que você viveu quando criança, e hoje você se reúne com seus familiares e você não aceita, você não admite que eles tratem você como eles tratavam quando você era mais jovem, e aí isso te traz inseguranças emocionais, que faz com que você aumente a sua guarda, né? Levante a sua guarda, entre no mecanismo de defesa. Só que às vezes o mecanismo de defesa, em vez de te defender, tá te atrapalhando. Porque você fica fora de controle emocional. Você pode ficar impaciente, você pode ficar agressivo, ofensivo. Ou é claro que é bom também ter esse outro lado perceptivo. Vocês podem estar lidando com alguém que age desta maneira. E que isso pode estar sendo um problema para vocês. Aqui, vocês podem sentir que alguém está se aproximando com uma certa intenção de tirar vantagem, então por isso você aumenta a sua guarda. Eu tinha mencionado isso antes mesmo de vir essa energia. Porque quando você entende essas três energias, você já sabe o que vai consequenciar. Então é como se vocês estivessem se protegendo daquilo que você considera que pode vir a tirar uma vantagem, que pode vir a te desrespeitar. Só que não há um comportamento mais racional aqui, mais prático. Existe vulnerabilidade emocional. E é com isso que vocês vão ter que lidar, Sagitário, esse período. Hoje, você pode ter a sua forma de pensar, a maneira como você lida com as coisas. Mas quando entra essa energia que fala assim, Sagitário, volta para sua realidade. Significa que você está se perdendo lá fora. E o que está levando você a se perder lá fora? As ilusões, promessas, o mundo material, o que é? Se perder lá fora também pode representar olhando para coisas ou lidando com pessoas que não condizem com o seu momento ou que não fazem diferença para aquilo que você está querendo na sua vida. Então, você está se perdendo lá fora e isso está trazendo emoções variadas, porém não amadurecidas. Você pode simplesmente ir de uma calmaria para um estresse. Você pode ir de uma gentileza para uma ofensa. Você pode simplesmente ser uma pessoa bondosa e de repente ser uma pessoa que queira praticar o mal por não suportar a inconveniência ou a sensação de que alguém quer se aproveitar. Porque cada um de vocês tem a sua maneira de se defender. Que a maneira de defesa pode ser o afastamento, que a maneira de defesa pode ser a agressividade, a discussão.
a espiritualidade, cada um tem o seu mecanismo de defesa aqui. Só que quando isso é você, Sagitário, lidando com alguém, a coisa ela fica um pouco mais complicada. Porque você não vai conseguir ficar prevendo os movimentos ou prevendo o que essa pessoa quer ou espera. Porque é uma pessoa cheia de inseguranças. É uma pessoa que não se auto-cuida, não se auto-valida, espera sempre ser validado ou validada pelo outro. E quando não tem essa validação diária, essa pessoa ela entra em conflito consigo mesmo, que gera confronto com vocês. Como assim? Eu vou explicar. Aquilo que eu não vejo em mim, aquilo que é um conflito em mim, eu acho que eu sou desinteressante, eu acho que eu não sou uma pessoa bonita, eu acho que eu não sou uma pessoa inteligente, eu acho que eu não sou uma pessoa interessante. E, de repente, esse conflito que está acontecendo dentro de mim vira um confronto com você. Então eu começo a discutir com você, a brigar com você, dizendo que você não acha que eu sou isso, sendo que sou eu que acho isso, e eu começo a gerar discussão, falando que você está afim de outra pessoa, que você olhou para outra pessoa, que você gosta de outra pessoa, que você está interessado em outra pessoa. Nunca é sobre mim, é você que está causando tudo isso na minha vida. Você, sagitariano, sagitariana, é responsável pela maneira como eu me vejo, pela maneira como eu me sinto. É por isso que quando se trata de uma outra pessoa, as coisas elas se tornam um pouco mais difíceis, porque você não consegue prever, você não vai passar a sua vida inteira tentando prever os movimentos dessa pessoa. O que ele sente, pensa, como que essa pessoa vai se ver. A questão é que os conflitos emocionais dessa pessoa, que ela tem consigo mesma ou consigo mesmo, tá virando confronto contra vocês. Essa pessoa não consegue ver a questão de uma forma diferente, a não ser de que eles estão se aproveitando, eles estão tirando vantagem. Porque essa pessoa, ela precisa lidar com o que aconteceu no passado dele ou dela. E nem fala sobre coisas afetivas. Essa pessoa, ela poderia ter sofrido um abandono, uma rejeição muito profunda, e que isso influencia gradualmente na vida dessa pessoa. Então é isso, tá, Sagitário? Procurem realmente assim. Se for alguém que vocês estão lidando, se essa energia, assim, se não for a questão com vocês, mas se for alguém que vocês estejam lidando, é importante também vocês voltarem para a realidade e entender que essa pessoa precisa de ajuda, de tratamento, e que se você oferecer isso e essa pessoa não aceitar, é ganhar consciência e falar assim, olha, eu não posso forçar um adulto a buscar uma coisa que não quer, mas você também não tem obrigação de curar ninguém. Nem é o seu dever isso. Então, vocês vão ter que começar a elaborar formas de tentar ou minimizar isso, ou o único caminho para essa situação é o afastamento. Infelizmente, vai ser o afastamento. Ainda é suportável, mas com certas repetições se torna exaustivo. Para quem faz e para quem recebe. Tudo bem? Então é isso. Sagitário, se cuidem. Bom período para vocês, tá bom? Tchau, tchau.